canal Show de Bola Matemática. E hoje, pessoal, nós vamos estar falando aí sobre medidas de tendências centrais, que é uma parte da estatística, tá? Que trabalha alguns cálculos, tá? Nós temos algumas variáveis aí para a gente trabalhar. Seria a média aritmética, média geométrica, a média harmônica, a média ponderada, a moda e a mediana, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui explicando aqui e fazendo alguns exemplos. O que seria a média aritmética? Seria o somatório dos valores que você tem do conjunto de dados dividido pelo total. Então, vai ser o somatório do número de dados sobre a quantidade de elementos que você tem, tá? Então, você tem aqui nesse exemplo, 2, 3, 5, 7, 13. Então, eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha média aritmética vai ser o somatório disso daqui dividido por 5. Então, eu tenho 2 mais 3 mais 5 mais 7 mais 13. Isso tudo dividido por 5. Que são a quantidade de elementos que nós temos, tá? 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10, 10 mais 7, 17, 17 mais 13 vai dar 30. Dividido por 5, isso igual a 6. Beleza? Então a média aritmética é somar a quantidade de valores e dividir pelo total de elementos que você tem, tá? A média geométrica, você vai ter o produto dos valores que são dados, tá? E eu vou tirar a raiz enésima desse produto, tá? O que é esse N aqui? É a quantidade de elementos que vai ser dado, tá? Então tem aqui um exemplo, ó. MG 2, 4 e 8. Então eu tenho 3 elementos. Então meu MG, a minha média geométrica, vai ser a raiz cúbica, tá? Desse produto aqui, de 2 vezes 4 vezes 8. Tá? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8 vai dar 64. Então eu vou fazer a raiz cúbica de 64. Como que eu faço a raiz cúbica? Eu vou fatorar o 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. E eu vou separar de 3 em 3. Então aqui, ó, 2, 2. Esses valores que eu separei, eu vou multiplicar e vai ser o meu resultado. 2 vezes 2, 4. Beleza? A média harmônica, aí ela já é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Porque a gente tem que trabalhar a fração. O que eu tenho? Eu tenho um número de elementos sobre o inverso desses elementos somados, tá? Seria o inverso da soma desses elementos. Então, quando eu tenho 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre xn, é como se eu estivesse pegando esses valores que estão dados e colocado embaixo do 1, tá? Então, eu dei como exemplo aqui, ó, calcule a média harmônica de 2, 2 e 3, tá? Então, esse N aqui é a quantidade de elementos, que no caso aqui eu tenho 3 elementos, sobre a somatória do inverso desses valores. Então, vai ficar ó, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Beleza? Por que eu falei que essa é um pouquinho mais chata? Porque eu tenho que somar aqui essas frações com denominadores diferentes, tá? 1 mais 1 meio mais 1 meio fica 2 meios. Então aqui, ó, vou continuar aqui, ó, 3 igual 1 meio mais 1 meio fica 2 sobre 2 mais 1 terço. Tudo bem? Como eu tenho aqui
essa fração, essa fração 2 sobre 2, ela é igual a 1, tá? Então, vou fazer aqui, vou continuar. 2 sobre 2 dá 1, 1 mais 1/3. Aí, quando eu tenho 1 mais 1/3, para não precisar fazer MMC, basta eu multiplicar cruzado, tá? Então, meu denominador é 3. 3 vezes 1, 3 mais 1. Isso fica 4/3. Beleza? Então, a minha média harmônica vai ser igual a 3 dividido por 4/3. Beleza? Aí são duas frações ali. O que eu tenho que fazer? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai ser igual a 3 que multiplica 3/4. Essa daí é um pouco mais trabalhosa, tá? 3 vezes 3 dá 9 sobre 4. Esse é o resultado final, tá? 9/4. Desculpa aí esse pouco espaço, pessoal, porque eu queria fazer toda a explicação no quadro só, tá? A mediana seria o ponto central, tá? Dos conjuntos organizados na ordem crescente. Então, você tem um conjunto de dados e eles estão na ordem. A minha mediana seria o ponto central entre esses conjuntos, tá? Então, se eu tenho 5 conjuntos, esse 3 aqui, essa terceira posição, é o que divide o conjunto 2 para cada lado. Então, esse aqui seria a minha mediana. E se eu tivesse 4 elementos, não teria ninguém aqui para poder dividir. O que eu faço? Eu divido um para cada lado e esses 2 elementos aqui centrais, eu vou tirar a média entre eles, tá? Somar e dividir por 2. Beleza? Ó, então vamos lá, ó. Eu tenho esse primeiro exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7, eu vou ficar 3 para cada lado e o quarto número é o meu ME. Já está na ordem crescente, então, ó, separei 3 para um lado, separei 3 para o outro. O meu 4 é a mediana, que é o valor que vai ficar dividindo esse conjunto ao meio, tá? Então, minha mediana é 4. No exemplo 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu já tenho 6 valores agora. Tá vendo? Não tem como eu fazer uma linha aqui e colocar 3 para cada lado, porque eu não tenho um valor aqui que vai ficar no centro, entre esses 3 números. O que eu vou fazer? Ao invés de dividir aqui, eu vou dividir aqui, ó. Vai ficar 2 para um lado, 2 para o outro, e esses 2 números do meio, eu vou fazer a média entre eles, ou seja, somar e dividir por 2. 2 mais 3 sobre 2. 2 mais 3 dá 5, dividido por 2, 2,5. Beleza? Se vocês forem analisando aqui, entre o 2 e o 3, tem o 2,5, que seria o ponto central, tá? Entre eles, tá? Então, analisando aqui, qual seria o número que ficaria no meio entre o 2 e o 3? O 2,5, tá? A moda, pessoal, é o valor que mais se destaca, o valor que mais aparece no conjunto de dados. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Qual é o valor que está mais aparecendo aqui? É o 3. Ó, o 3 está aparecendo 1, 2, 3. Então, minha moda é igual a 3. Beleza? E a média ponderada? A média ponderada é diferente da média aritmética. Por quê? Na média ponderada, é aquela média que você tem alguns pesos, ou seja, quando se trata de prova, você tem aqueles valores, aquelas provas que têm um peso maior do que a outra, tá? Isso costuma cair muito em concurso. O que é a média ponderada? É o somatório do produto das notas vezes o peso,
dividido pelo total de pesos, tá? Isso aqui na prática é muito mais simples de entender. Então vamos lá. Imagine que você tem um aluno que tirou 6 numa prova que tinha peso 2 e tirou 5 numa prova que tinha peso 3. Qual seria a média desse aluno? Então o que eu tenho que fazer? Multiplicar a nota vezes o peso. 6 vezes 2 dá 12. 5 vezes 3, 15. Vou somar os pesos. 2 mais 3 dá 5. 12 mais 15 vai dar 27. A minha média ponderada vai ser esse total dividido por esse total, tá? Então, ó, a minha média ponderada vai ser 27 dividido por 5. 27 dividido por 5 fica 5,4. Tá? Então, aqui, ó, a minha média desse aluno aqui ficaria 5,4. Beleza? Pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Esse é um resumo, tá? Sobre medidas trencentrais. Tem muitos exercícios aí que trabalhem com isso. Depois, mais à frente, eu posso trazer alguns desafios para vocês, tá? Não deixem de compartilhar nosso vídeo, acionar o sino de notificação, deixar o like, convidar seus amigos para fazer parte do nosso canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, galera. Até a próxima.